Saúde a amada igreja com a Santa Paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos no meu canal. Eu quero compartilhar com vocês Salmo 43. Amém? Oração para que seja restituído os privilégios do santuário. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeita? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu, por que está batido a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Amém, irmãos? Então, Davi, quando estava fugindo dos perseguidores, porque por nada Saul, que era rei, ficou com ciúme de Davi. Só porque ele pedia para Davi, buscar um prepúcio lá para casar com a filha dele, porque ele achou assim: Davi não vai conseguir matar o inimigo, então eu vou pedir 100. Aí Davi trouxe 200, porque Deus era com ele. Então tudo que ele fazia, Deus abençoava. Então, e Davi na guerra venceu tudo. Aí as mulheres começaram a cantar. Saul venceu 1 milhão, Davi venceu 10 milhões. Então, Saul ficou com ciúme. Eles estão achando que Davi é melhor do que eu, e sendo que Davi era mesmo. E Davi já estava sido ungido, por Samuel, tinha sido ungido rei, rei de Judá. Tinha sido ungido rei. Aí de Israel, rei, de toda aquela terra, Jesus perdoa. Aí, irmãos, Saul começou a ficar com ciúme e começou a andar a persegui-lo, Deixou ele casar com a filha dele, mas quando ele estava dormindo, falou que ia matar. Então a Mical ouviu e falou assim: foge que meu pai tem um plano terrível para você. Aí Davi fugiu, E daí por diante Saul começou a persegui-lo, por nada, ciúme, E sendo que quando ele estava endemoniado, Davi cantava, para ele, orava o salmo, tudo, e ele era liberto. Ele devia ter reconhecido, que Davi fez isso, que Davi matou o gigante, que todo mundo, aquele gigante ficava falando, que não tinha homem ali. Davi, um jovenzinho foi lá e matou aquele gigante. Então Saul devia, respeitar, gostar de Davi, porque Davi venceu, E mesmo assim Saul tinha ciúme dele, ficava brigando com ele, Saul. Então, irmãos, Davi vendo aquilo, ficou Saul vendo aquilo, vendo que Davi, venceu tudo, ficou com ciúme. E Davi, desesperado, começou a falar. Davi começou a falar assim: faz-me justiça, ó Deus, como diz aqui, pleiteia a minha causa, no Salmo 43. A maioria dos salmos dele é pedindo para Deus guardar ele, Salmo 35. O Senhor me guarda, porque ele sabia que ele era perseguido. E Deus é tão maravilhoso que Deus entregou Saul na mão dele. Quando ele foi na cabana, viu lá Saul dormindo, ele cortou uma orla da roupa de Saul e não quis matar Saul. Aí os soldados que estavam com ele, que não aceitaram o que Saul estava fazendo, ficaram com Davi, falaram: Davi, é a sua chance, mata ele. Aí ele falou: não, jamais eu vou tocar no ungido de Deus. Porque Davi, ele era tão sábio, tão crente, tão segundo o coração de Deus, que ele não fazia aquilo que não agradava a Deus. Até que um dia, Satanás, por isso que Deus fala: quando está em pé, cuida para que não caia, Porque Satanás, vendo que ele era muito justo, muito santo, muito segundo o coração de Deus, Satanás, colocou aquela mulher ali que foi o tropeço na vida dele. Mas o tempo todo que ele estava vigiando,
ele não caiu, ele sempre foi justo, como ele pegou aquele, né, o Mefibosete, né, filho de Jonatas, que Jonatas protegia ele e não deixava o pai, né, o pai dele, Saul, matar Davi. Então ele tinha uma obrigação com Jonatas, que eles eram muito amigos. Então ele perguntou: tem alguém aí da casa de Jonatas, né, da casa de Saul, para que eu possa recompensar? Aí tinha Mefibosete, né, com os pés machucado, torto. Aí ele falou: você vai sentar na mesa comigo e eu vou te dar todas as terras que era do seu pai, porque Davi era sempre justo. Então, quando Saul corria atrás dele, perseguia ele vivia orando, clamando a Deus, porque ele sabia que Deus era com ele, que aquilo ali era só um tempo, que Deus ia fazer justiça, como Deus fez, né? Jonatas morreu lá na guerra, né? E os filhos dele todos, aí ele ficou apavorado que viu os filhos dele todos mortos, né? Porque Deus não ia dar vitória para ele, porque ele estava em rebelião, em rebeldia, né? Então, quando Saul foi para a guerra, o Senhor cobrou, né? Que ele foi procurar uma feiticeira, porque ele queria falar com Samuel morto. Ele foi procurar uma feiticeira. O povo de Deus não procura feiticeira, né? E ele foi, e Deus não se agradou. Deus já não estava se agradando de muitas coisas que ele fez, né? O sacrifício que ele fez, onde Deus mandou ele matar, exterminar todo inimigo, ele deixou, né? Inimigo vivo. Então o Senhor já não estava com ele. E aí, quando ele foi nessa macumbeira, a macumbeira falou para ele: você vai morrer, você vai para a guerra, mas você vai morrer, toda a sua família. E foi cumprido. Por quê? Porque a pessoa não pode servir dois senhores. Se está com Deus, é Deus, né? Se está lá no Espiritismo, é Espiritismo. Aí é outro Deus, né, irmãos? Então, Davi, ele sempre, né, em toda a carta de Davi aqui, toda a palavra de Davi, em todo o Salmo, a maioria, ele pedindo para Deus libertar ele. Salmo 70, Senhor, apressa-te em me socorrer. Salmo 40, ele fala: esperei com paciência no Senhor, porque ele esperou mesmo com paciência, né? Ele fugindo, ele já era ungido rei, mas ele não pôde governar. Então, quando Saul morreu, né? Aí tinha o filho de Saul que ficou, né? Puseram ele para reinar, mas aquele filho dele também não sabia. E foi indo até que Deus deu a vitória, né? Chegou dois lá que achou injusto. O filho de Saul tá lá no reino, matou, cortou a cabeça dele, que não tá me faltando o nome agora. Esbozete, parece o nome dele. E veio para Davi e falou, né, que matou o rei lá porque queria que Davi reinasse. Davi falou assim: eu não preciso dessas coisas para me reinar, para me vencer, porque o servo de Deus não precisa de sujeira para vencer, né, irmã? Precisa de Jesus na vida. Então ele não se agradou, mandou matar aqueles homens que mataram Esbozete, que era o filho de Saul, que estava sendo rei numa terra. Aí quando ele morreu, puseram Davi no reino de tudo, né, de todas as terras. Então, irmãos, mas como Deus prometeu para Davi que ele ia ser rei, independente do outro morrer ou não. Então, irmãos, quando Deus fizer uma promessa na nossa vida, faça como Davi, no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor. No tempo certo, o Senhor vai dar a vitória. Então, a gente não precisa descabelar, chorar, né, irmã? Desesperar. Eu mesmo estava com uma luta aí que eu falava assim: por que eu vou para a igreja? Por quê? Porque eu estou frequentando a Assembleia de Deus e nas quarta-feiras eu muitas vezes prego lá, né? Trago uma palavra. Aí no ciclo de oração. Aí eu falei assim: por que eu vou? Meu coração está quebrantado, estou chorando, por que eu vou lá? O que eu vou falar para o povo se eu não tenho nada, né? Se eu estou com dor no coração? Aí eu não ia. Entendeu? De manhã tinha oração, eu ficava dormindo. Mas não é assim. Se você levantar cedo, se você orar, se você jejuar, se você buscar, Deus vai te dar a vitória. Agora, se você se esconder, se você ficar com medo, Satanás quer isso mesmo.
que você se rebele e fala assim, não, eu não vou para a igreja. Eu não tô com dor, Deus não resolveu meu problema, por que eu vou? Então o inimigo, ele faz isso. Como a situação de Davi. Se Davi fosse outro, ele podia falar assim, Deus prometeu eu ser rei, por que eu estou aqui escondendo de Saul, né? Nas colinas, corre para cá, corre para lá, nas cavernas, se escondendo. Não, porque não era o tempo de Deus, dele ser rei ainda. E era uma provação, um deserto que ele tinha que passar. Como todos nós temos que passar um deserto. Então nesse deserto, Deus vai nos dar vitória. Como Deus foi com Agar, com o filhinho dela, estava ali chorando, ela não achava água, não sabia o que fazer. No deserto, porque Sara falou, sai daqui e vai embora. Porque Sara que arrumou Agar como concubina, e depois Sara ficou com ciúme que Agar estava tendo filhos e ela não mandou Agar embora. Aí, sabe o que aconteceu? O Senhor foi lá, socorreu Agar e falou, volta, fica lá com a sua dona até o tempo que eu te dar a sua vitória. E Deus é assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Fica, irmãos, passa a tua prova, passa o seu deserto. No tempo certo Deus vai te levantar. Amém? Todos nós temos problema. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. No tempo certo Ele vai te dar vitória. Então nós temos que esperar com paciência no Senhor, né? Como diz no Salmo 40 e também no Salmo 70, a gente pode orar. Apressa-te, Senhor, para me socorrer, porque Ele vai apressar. Amém, irmãos? Então entreguemos nossa luta na mão do Senhor, confiemos no Senhor e é só vitória na nossa vida. Amém? Agradeço a oportunidade e deixo-vos a paz. Amém? Aleluia. Que as grandes consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém?